mais uma titulação da Escola de Biodança do Meio Norte. Então, Norma Sueli, Gorete Lira, duas meninas corajosas, fizeram um belo trabalho e que vai agora apresentar a vocês o fruto, o resultado desse trabalho através de sua obra síntese. Né? Cada uma delas vai ter 15 minutos para a sua explanação e depois cada um de nós aqui da banca, apreciadora, 10 minutos. Né? Então, cedo a palavra a vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa caliente Terezinha, que vem de fora. Eu sou Norma Sueli Guimarães, sou atriz, jornalista, professora de teatro do oprimido e das oprimidas e feminista da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Passo a palavra para Gorete. Eu sou Maria Gorete de Lira Santos Marques, pedagoga, psicopedagoga, gestora de pessoas. E junto com a Norma Sueli, nós fizemos essa experiência, esse projeto no CAPS Futuros. Biodança, um outro olhar sobre a saúde. Experiência com adolescentes no CAPS 2, Terezinha Piauí. Nós, aqui, mas antes vamos apresentar um pouquinho. Norma, qual foi seu primeiro contato com a biodança? Gente, eu tenho as emoções e a impulsividade muito fortes em mim. Mas as certezas também. Então, eu sabia que quando eu entrasse para a biodança, seria definitivo. Um dia, fui em uma sessão na Casa da Ismeia e estou até aqui. Até hoje, vou continuar. Com muitas emoções, menos impulsividade e também muitas certezas. E você, Gorete, como é que foi? Meu primeiro contato com a biodança foi um convite da minha irmã de coração, Maria das Graças Ferreira Lima, em memória. Ela me convidou para uma grande sessão na Escola Técnica Federal do Piauí. Então, na dança dos animais, pequenos alertas de que sou capaz, a ponto de sentir o rugir do meu tigre tenaz. E você, Norma, o que mais te tocou na biodança? Teve a sexualidade e a linha da sexualidade também a transcendência. Com a transcendência, eu mergulho fundo no interior do meu interior e saio pronta para enfrentar qualquer crise. E você, como mais te tocou? O meu tigre recuperou meu poder de força e atenção. Fez minha menina sentir o fogo em seu coração, espalhar por todo o corpo e sentir a mais bela emoção. Pois bem, a gente vai apresentar, como a gente tem 98 páginas, nosso trabalho, para sintetizar, a gente escreveu um resumo no slide, porque se a gente for falar pode ultrapassar o tempo. Vamos lá. Então, em novembro de 2019, numa roda de conversas com o didata César Wagner Lima Góes sobre biodança, um outro olhar para a saúde, entre o grupo de formação da Escola de Biodança Rolando Touro e a 6ª turma do programa de residência em saúde da família da Universidade Estadual do Piauí, a assistente social Isabel Érica Gomes, Matias Cronenberg, solicitou parceria da biodança, nos convidando para fazer um estágio supervisionado no Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil, CAPS 2. Os caminhos que trilhamos, e cortou um pouquinho o texto, né? A gente partiu da contextualização da saúde mental, passando pela reforma psiquiátrica no Brasil e chegamos à criação dos CAPS até chegarmos ao CAPS 2, que foi o local onde a gente fez o trabalho. Aí tem uma foto da porta.
E a gente falou também sobre a implantação e importância das 29 PICs, em que a biodança está inserida nelas. Na fundamentação, nós retratamos o outro olhar sobre a saúde. Nós pegamos o mesmo tema da sessão que o César Wagner fez para fazer esse trabalho, né? Então, a gente trouxe a biodança para a prática do estágio, aliada ao teatro do oprimido, que ele tem conexões muito fortes com a biodança, né? O Augusto Boal, ele dialoga com Paulo Freire, com Edgar Morin e com o Rolando Toro também. E aí a gente traçou os objetivos, definimos a metodologia da biodança do teatro do oprimido, adaptando ao grupo de usuários do CAPS 2, que precisaria dessa adaptação por causa dos tipos de transtorno que os adolescentes têm. Nós relatamos essa experiência do estágio no nosso trabalho. A gente relatou por sessão, porque tem nuances que precisavam ser mostradas para que se possa expandir também um trabalho nesse sentido, né? E a gente registrou tanto nossas reflexões, como a dos profissionais do CAPS, que foram parceiros e parceiras incríveis nesse processo, né? E no final a gente apresenta sugestões para a inserção da biodança no sistema de saúde mental, que a gente sabe que mesmo estando entre as 29 PICs, não estão na grade dos CAPs. Pelo menos não nesse, ou não nos daqui. Vamos lá, Dora. Traçamos os objetivos. Quanto ao objetivo geral, contribuir com o nível de saúde dos adolescentes do CAPS e 2, através de exercícios de biodança, bem como alguns exercícios e jogos do teatro do oprimido, como prática auxiliar. Objetivos específicos. Fortalecer os potenciais de vida dos adolescentes, destacando as linhas de vitalidade, criatividade e afetividade. Melhorar o relacionamento dos adolescentes com seus familiares, bem como harmonizar o ambiente de acolhimento deles com os profissionais e visitantes do CAPS 2. Então, por que colocamos esse último? Porque eram feitos acolhimentos no CAPS e a biodança, com certeza, nós participávamos desse acolhimento antes de vir para a sessão. E já dava uma certa preparada para ir para a sessão. E melhorava também o clima de todo o CAPS. Isso era visto, notório e falado pelos profissionais. Então, os objetivos foram alcançados, apesar da interrupção do projeto por causa da pandemia de Covid-19. A metodologia, né? A metodologia da biodança, para quem não conhece, a gente colocou aqui, que visa favorecer vivências por meio da interação em grupo, da música, do movimento, do canto, de exercícios de comunicação e da dança, valorizando especialmente o encontro humano em condições especiais de afeto, segurança e nutrição. E essa parte das condições especiais de afeto, ela é visível no grupo que a gente trabalhou, porque são diferenciados os tipos de transtorno e como isso afeta o contato. Aí a atividade verbal, que é feita com relato de experiências e preparação para o tema da sessão. A gente fazia o acolhimento de forma lúdica, com rituais de entrada, com desenhos e jogos de teor. Então, como era difícil a verbalização, eles estarem falando de si, esse relato de vivências, a gente buscava por meio do desenho e da escrita. E a gente, assim, conseguia ter esse acesso, né? A Maria Lúcia Santos, que é base para esse trabalho, tanto quanto a Ismínia, que tinha todo o cuidado em tudo que a gente ia fazer. A gente pegou muito embasamento no livro dela, o 360 graus. E aí ela coloca que a atividade verbal do encontro é um espaço criativo e importante para o desenvolvimento da expressão, manifestação de ideias, informações, aplicação teórica e aprofundamento do tema específico. Atividade vivencial, as sessões de biodança e jogos de teor,
foram estruturadas levando em consideração o nível de saúde e o tipo de transtorno que interfere na comunicação, na mobilidade, na integração afetiva e motora e relacional. Nos casos de depressão ou pessoas sob efeito de medicação, havia pouca mobilidade. Outros apresentavam euforia e excesso de movimentos. Então, reforçando a necessidade de adaptação das sessões. E muitas vezes, mesmo adaptadas, a gente chegava com uma proposta pedagógica e ela não era seguida na íntegra, porque precisávamos de vez em quando suspender um exercício e entrar com um exercício de teatro do oprimido, às vezes porque a gente estava cansados de estar de pé, estavam fadigados e não conseguiam fazer mais uma dança, mais um exercício. Então havia sempre essa alteração da sessão. É interessante falar das fotos que estão desfocadas para não identificá-los. Aqui é a bolha, o exercício da bolha. Então, teve essa proximidade. Muitos exercícios eles aceitavam, outros eles ficavam só olhando. Alguns sentavam no canto com a mão assim no rosto, mas a gente não interferia nesse movimento ou nessa ausência de movimento, porque fazia parte do processo essa gradação, essa progressividade. E aí as vivências, as propostas de vivência foram pensadas a partir das possibilidades desse grupo. Foi observado o cuidado em relação à intensidade e à progressividade da vivência para evitar resultados não desejados. A gente tinha muito esse cuidado. E as linhas de vivência, nós priorizamos a vitalidade, a criatividade e a afetividade por causa do nível de dissociações do grupo. Entendido dissociação como a desintegração entre a pessoa e sua vida social. Como eu falei, uns ficavam encostados na parede, aí daí esse processo para sair, para entrar no exercício, para participar ativamente, era muito lento, né? E a linha da sexualidade não poderia ser intensificada por causa dos transtornos e da faixa etária, né? Que é adolescentes. Quanto à linha da transcendência, a gente fez com todo o cuidado, evitando que a curva, evitando estados regressivos, né? Que a curva fosse muito acentuada, que poderia levar possíveis alucinações e delírios. Então, considerando a possibilidade de identidade mal integrada, poderia levar a um nível de dissociação. E aí, esse trabalho em dupla foi muito importante, porque enquanto uma estava aplicando um exercício, a outra estava observando o grupo, assim, com um olhar muito, muito atento para qualquer tipo de reação. E a adaptação para o teatro sobre exercício, Gorete. Os exercícios, a escolha e a aplicação dos exercícios levaram em conta a escuta inteligente sobre o estado individual de saúde e o diagnóstico colocado pelos profissionais, porque eles diziam o termo abertamente, né? Chamaram a gente, mostraram as fichas e falavam de como que era cada. Os exercícios de biodança foram sistematizados criteriosamente em função do modelo teórico e operacional, no sentido de elevar o nível de saúde, melhorar a comunicação e estimular a criatividade artística e existencial deles. Então, o exercício e jogos de TO resgatam os potenciais criativos de vida das pessoas, envolvendo todas as formas de comunicação, instigam o protagonismo e a alegria de viver, o reforço da identidade, o ver e cuidar do outro e o luto. Então, pode comentar. Sobre as músicas, foram baseados em escolhas criteriosas, que não ativassem nem regredissem muito. Evitava-se músicas que remetessem à infância pela possibilidade de ativar dores, sofrimentos e violências, né? E também porque eles não se consideravam mais crianças, segundo nos foi alertado pelo psicólogo, né, Kleiber. E utilizavam-se música conforme sua utilidade integrativa.
né? Às vezes tínhamos que, solicitadamente, a gente botava um reggae, né? Mas um reggae que é utilizado na biodança. Então, a música em biodança, segundo Maria Lúcia Santos, a música em biodança é especificamente orgânica e definida pela sua capacidade vigorosa de despertar os potenciais humanos e deflagrar vivências integradoras. A música, via de acesso à identidade, faz romper os bloqueios à integração e estimula a conexão com a vida, possibilitando pleno sentido de si. Aqui na foto eles estavam fazendo um jogo que era a banda, né? Essa parte é a parte da plateia. Então, no momento da plateia, eles se comportavam como plateia e ficavam vibrando. E do outro lado estava um grupo fazendo a banda, fazendo mímicas de uma banda de música. E aí, na parte do movimento, né? Que é delicado, a gente já falou da progressividade do movimento, então o grupo atípico, ele é diferente o movimento do que um grupo típico, e aí os mínimos movimentos eram observados e valorizados. Por exemplo, tinha uma jovem que ela dava um não com vontade de dizer não. Tudo que a gente propunha, mas ela não saía da sala e ela ficava olhando tudo. E aí depois entrava na roda e ela dizendo não. Se você fizesse alguma proposta, era não. Depois ela passou a dizer sim. E aí no dia que ela deu um sorriso, eu falei assim, esse sorriso foi a melhor coisa que eu vi depois que eu te conheci. Aí ela ficou assim, encantada, né, disso. Então, os movimentos mínimos eram observados e valorizados, né? A expressão da afetividade por meio do abraço foi inserida de forma gradativa, porque eles se conhecem, eles conhecem a história um do outro. Então, o afeto, a carícia, a gente tinha que ter todo o cuidado do mundo. E aí, quando a Isabel Érica, que é assistente social, fez um jogo, vamos dar um abraço de avião. Aí, a gente, então a gente pode fazer um abraço, né? Então, o movimento para a Maria Lúcia é enfatizado em cada exercício vivencial a partir de uma perspectiva de liberdade e complexidade, que de fato ali acontecia, né? Nos quais toda possibilidade de vinculação e expressão se integram ao sistema vivo humano. A curva procurou-se vivenciar curvas suaves conforme o estágio de integração, disposição e capacidade de cada participante, evitando ativações acentuadas e regressões fortes. Então, esse momento de intimidade, né, a gente até registrou, está camuflado, mas dá para entender que foi intensamente vivido por eles. Foi muito gostoso. Então, a conformação das curvas da aula é diversificada, a ativação é leve, pouco regressiva, a regressão é suave ou nem é recomendada. Pouco progressiva. Maria Lúcia Santos, né? Então, isso é realmente verdade. Isso é o que acontece. Você tem que ter muito cuidado, né? E cuidado também, porque enquanto uma faz, a outra observa. Porque nós temos muitas surpresas e se não estivermos atentos, é como se tu perdesse o trabalho daquele dia, né? Então, ficar sempre atento, e a dupla é importantíssima em trabalhar com jovens, ou adolescentes com transtornos. Aí o método do teatro do oprimido, né? Ele é sistematizado em forma de árvore, cuja raiz é fixada pela ética e solidariedade. O teatro do oprimido ele não pode ser utilizado para oprimir. E
E isso faz parte dessa base, dessa raiz, né? E tem em seus ramos todas as formas de teatro, são desenvolvidas em 5 categorias. Augusto Boal, seu criador, ele fala que na batalha do corpo contra o mundo, os sentidos sofrem. E começamos a sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar muito pouco daquilo que ouvimos, a ver muito pouco daquilo que olhamos, escutamos, sentimos e vemos segundo nossa especialidade. E a gente vivenciou isso. Fala aí, Doris. É um grande desafio que a gente vai ver mais à frente. Assim, nós chegamos com nossa proposta, mas eles têm as ideias deles. Então, eles vão fazer conforme a vontade, eles vão se apoderar daquela proposta pedagógica e também tentar atingir os objetivos. E aí nós vamos ver mais na frente um desafio que nós achamos assim, que tratamos de forma adequada, podemos dizer assim. E aí o relato da experiência e reflexão, a gente colocou mais à frente alguns vídeos de jogos para que tenham a ideia de como foi, né? Nós iniciamos as sessões em novembro de 2019 com visitas aos grupos. Essas visitas, a gente participava de um momento vivencial de um dos profissionais. Um com o profissional Kleiber, que é psicólogo, e outro com a Isabel Érica, que é assistente social. E aí foi encerrado no começo de 2020, perto da pandemia, fizemos 8 sessões com em torno de 15 usuários por turma, sendo a última com os 13 profissionais, com 13 profissionais, né? Eles chegavam 8 horas, ficavam ali brincando, participavam do acolhimento em que a gente ficava assistindo também, o acolhimento que eles fazem com as famílias e usuários, e a gente fazia de 8h30 às 10h30 a sessão e de 14 às 16 à tarde, quinzenalmente, porque a informação é que eles não gostam da mesma atividade sistematicamente. Se eles souberem que é o mesmo tipo de atividade, já não gostam. Então, eles colocavam a biodança quinzenalmente. Aí a gente estava com um grupo pela manhã e outro à tarde. E aí a gente percebeu nos grupos os traços de uma cultura doentia, de desqualificação, dessacralização da vida em seus valores primordiais. E a gente não podia ficar com pena. O nosso olhar fala muito. A gente não podia ficar ali, eu estou com pena, não pode. Sentir aquela dor. A gente precisava chegar com a força para tirar aquela dor, mas não é fácil. E aí, a gente percebia isso, sem brilho no olhar, sem motivação e sem prazer de viver. O acolhimento e a apresentação. Bota o vídeo, né? Olha, sempre que a gente participava do acolhimento deles, para trazer para a sala da sessão, a gente fazia um ritualzinho, né? De recebimento deles na sala. Então aí não dá para ver bem, mas as meninas estão com flores na cabeça e os meninos com uma fita no pescoço. E eu e a Norma com as flores também, tipo uma fita com flores. Vou botar um vídeo. E uma música. E chamávamos os profissionais também para fazer o túnel de recepção deles. Não? Rápido! E vamos respeitar o limite do outro. Por exemplo, ele disse, eu não vou dançar. Aí a teia. Respeitar. Isso. Aí o próximo. Assim, era para eles se apresentarem, na verdade, teia, né? Jogar toda aquela dinâmica que todos conhecem. O próximo. Não, vitalidade. Isso. Vamos colocar o
Não falava não, ela encostava na parede, aí o balão dela... Na primeira sessão, né, a gente foi quase chorando pra cá. Mas a partir da segunda começa a aparecer alguns sinais de vitalidade que a gente valorizou, né? E isso que motivou o andar da gente. Né? E assim, a música da bicicleta, o Kleiber falou nesse dia aí, essa música, tinha uns que ficaram parados, porque principalmente meninos. E quando um menino fica parado, os outros querem ficar também. Aí ele falou, oh, essa música parece da infância, vocês tenham cuidado com isso. Agora o próximo. O grande desafio é no TO, tem um... Só vou falar só isso, fala. Tem um jogo chamado Magritte. Então, em cada sessão, a atenção cuidadosa para perceber o nível de inteligência e rapidez com que eles agem. Nível de rapidez, raciocínio e de ação dos adolescentes. É incrível, mas ele se apodera da tua proposta e coloca em favor da ideia dele. Se eu tenho uma ideia suicida, eu quero que todo mundo aqui tenha uma ideia suicida. E aí eu pego a proposta e tento impregnar essa proposta aos colegas. Então, esse cuidado, enquanto ela estava dando seguimento no exercício, eu estava lá encostado, de cada um olhando o que estava acontecendo. Ou então estava mais atenta, né? Então vamos ver o que acontece nesse jogo. Explica o jogo. Minha esfera passa comigo, né? Ó, o que vocês estão vendo? Uma pessoa está passando uma garrafa perto da cabeça. Que é sabonete. O Magritte, o Boal criou esse jogo para homenagear o pintor Magritte, que esse cachimbo não é um cachimbo, todo mundo conhece, né? René Magritte. E aí, você pega uma garrafa, esta garrafa não é uma garrafa, e o tecido, este tecido não é um tecido. Transforme no que você quiser. Aí o jovem, o que é isso? Ele, a garrafa PET, está passando a garrafa no cabelo. Então ele ia dentro da realidade. Mas aí a turma entrou no jogo, né? E o que a jovem fez? Então, fala aí, tem uma jovem que ela pegou o pano, que é um pano e uma garrafa. E aí ela enrolou no pescoço e puxou. E na hora que ela fez isso, qual era o objetivo dela? Que todo mundo chamasse ela de suicida. Eu, trapezista! Aí quando eu disse isso, ela ficou, desarmei ela. E aí o grupo entendeu, mas ela não conseguiu impactar tanto com a ideia dela. Né? Ela não conseguiu impactar. Então, mais à frente, em outro jogo, não era jogo, foi uma proposta inicial que a gente fez para que escrevessem no papel o que eles gostavam de fazer, de ouvir de música, de cantar, o que eles gostavam de fazer nas horas vagas. E eu percebi ela do lado de um rapaz, de um garoto, um adolescente, e eu sentei lá. Então eu disse, ela estava conduzindo o exercício e eu sentei do lado dela e do garoto. E ela, corta, bora, corta, deixa de ser bobo, corta. E eu, corta o quê? O pulso, gente. E eu, meu Deus do céu, menina, desse jeito não dá. Aí eu sentei entre ela e o menino, no chão, a gente estava sentado no chão. Aí ela muda de lugar, vai sentar do lado de outro, e eu demorei, quando eu cheguei, sentei ela, bora, corta. E o menininho já estava com o lápis, a ponta do lápis para cortar o pulso. Eu, aqui não, para! E aí ele botou as mãos no rosto. Eu falei, para, aqui não. Ele botou a mão no rosto, ficou com vergonha, vermelhinho. E aí eu chamei ela assim pro canto da sala, mandei que ela respirasse, se acalmasse. E o menino, ele quis sair da sala. Então ele foi levado para fora. Ele e ela. Não, ela
ficou na sala, Depois. no cantinho, eu fiquei botando ela para respirar e tudo, mas não participou do exercício, continuidade, né? Daí nós fizemos o exercício, sintonia, eutonia de grupo, né? Em rodas concêntricas. E aí, eles já voltaram para a roda e continuaram o exercício. No final da aula, no final da sessão, ela sentou num canto com um rapaz que no primeiro dia da sessão da tarde, ele tinha dito que a vontade dele era de se suicidar. E aí, quando eu vi ele com ela, eu fui sentar lá junto. E aí eu, desculpa, mas eu queria participar aqui, ficar com vocês. Aí ele estava aconselhando ela a não fazer isso. A gente tem isso no trabalho, no nosso relato. Ele aconselhando que não, que tinha muita gente que amava ela na família, que ela não fizesse isso. Ela era uma menina muito inteligente, muito bonita. Aí ele quis dar um abraço nela, ela aceitou e tal. Então, houve assim Ele nos ajudou, na verdade, né? Então a gente colocou lá no trabalho, me ajudou principalmente ela. Eu falei que ela tinha uma missão a realizar aqui na Terra e que ela precisava estar atenta a essa missão. E que ele já tinha entendido isso e já estava realizando a missão dele, né? Então foi muito, assim... Foi impactante, foi desafiador, né? E olha, gente, sempre tinha 2 profissionais do CAPS com a gente dentro da sala. Então essa situação ela não ficou fora de controle por isso. Depois, você falou que ela ficou até o fim, eu lembrei disso. Depois conversaram com ela e ela pediu desculpa, mandou pedir desculpas para a gente pelo que tinha acontecido. Vamos para o próximo. E aí, atenção do grupo, porque o grupo entendeu a mensagem, né? A gente foi trabalhar a gente tirou as tensões com o caminhar do astronauta. E o caminhar do astronauta, vocês vão ver como é que ele acontece. Bota aí. Muitos estão recostados e a gente vai dando a mão. Aí, às vezes, está com 3, 2 de um lado, com 4 de um lado do outro, para poder fazer o exercício. Fazem com a nossa solicitação ali. Aí, se você solta a mão, aí encosta. Mas fizeram, ficou muito bonito. Vamos para o próximo. Como estamos de tempo? Já, pois vamos mais rápido agora. Atividade. O exercício de dar e receber o anel promoveu o encontro afetivo com o outro, através da presença e do toque nas mãos de maneira espontânea, né? Então vamos ver. Esse é um que, assim, fortalece a afetividade por conta desse pequeno toque sutil, né? Tem um garotinho que ele chegou pela primeira vez na sessão e ele não para de dar. Isso. Aí vem a intimidade, né? Posição geratriz de intimidade. Que foi muito forte para a gente e para eles também, né? Foi muito forte porque a gente sentiu essa conexão, porque ficar quieto no início era o normal para o grupo. Não, é tipo, não mexe comigo, não me chama para nada não, mas depois, quando você sente
que eles estão em conexão consigo, que eles estão sentindo. E a Isabel Érica, ela está por aqui, eu não sei se ela veio, ela disse que só o fato deles estarem ali, ouvindo a música, eles já estão fazendo uma conexão. Mesmo que seja uma música mais ativa, de ativação, e que eles não estejam se movimentando. E nem usando o celular e nem saindo da sala. Vamos... essa foi a banda e o carnaval, né? Exercício de... Opa, passou. Pronto. O carrossel. O primeiro é um jogo de teatro, o primeiro que é carro cego, que envolve a confiança. Então, o condutor está ali atrás e a pessoa na frente está de olhos fechados. Mas aí a gente pediu que ficasse de olhos abertos por conta também do transtorno. Agora os profissionais, a última. Coroou o nosso trabalho. Só para finalizar, fala aí do Não É Nada Não. Sim, no CAPES, existiam alguns conflitos entre eles, né? E esse exercício final, né? Não é nada não, foi você que inventou. Foi Ruth. É a Ruth. Então, nós fizemos no final. Gente, eles choraram, se agarraram, os profissionais. Por isso que a gente não camuflou, porque são os profissionais. Então, eles choraram, se abraçaram. Assim foi massa. Foi lindo. E aí as considerações finais, né? A gente colocou lidar com essa realidade, significou uma aprendizagem intensa e profunda. Para nós, né? Para nós. Foi importante a sintonia e o diálogo com os profissionais da equipe multidisciplinar. A gente obteve resultados perceptíveis a partir da observação. Esse resultado revela potenciais do resgate de uma identidade rompida na infância. As possibilidades, fala aí. As possibilidades. A ampliação, né, dessa experiência para as famílias dos adolescentes. Isso a gente não teve tempo, né? E a experiência servir de subsídio para estudos e aplicações de biodança posteriormente. Incremento do catálogo com músicas e ritmos que encantem a juventude. Isso é muito bom que seja feito. Continue. Seria interessante que a biodança penetrasse nos espaços públicos. Facilitadores de biodança participassem das conferências municipais, estaduais e federais de saúde, propondo a inclusão da biodança como prática dentro da grade oficial da RAPS, Rede de Apoio Social. Estas propostas sinalizam para o fortalecimento e expansão da prática de biodança na saúde mental do Piauí e do Brasil. Para a realização dessa experiência, houve por parte das facilitadoras muita ousadia, compaixão, amor e solidariedade. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, meus filhos, meus 3 filhos e minha nora aqui, minha amiga Maria também. Gente, para finalizar mesmo, nós queríamos só essas 2 estrofes do poema que nasceu das sessões. Então, o abraço esperado. Quantos pequenos passos até aqui chegar?
O sentimento de afeto era sentido no olhar. As pernas trêmulas dos jovens ao se aproximar, o vapor corporal animado carnaval. Braços buscavam outros braços para se entrelaçar. Vinha logo o refrão, quero abraçar outro irmão. Celebrar a alegria que viemos buscar. No íntimo de cada ser, o balancê dançar. Na roda, na fila, no trenzinho. Momentos livres e muito engraçados. Risadas podemos dar. Gargalhadas podemos ouvir. Brincar, frear, cantarolar, correr. E a biodança agradecer. Com você. Então, gente, eu sugiro que esse trabalho de vocês seja ampliado além desse salão. Que vocês deem um jeito de fazer um caderninho, um livro, o que for. Porque eu vou dizer para vocês uma questão. A primeira vez nos meus 40 anos de facilitadora de biodança que eu recebo a monografia um mês antes. Primeira vez na vida. Então vocês foram de uma ética, de uma competência, que me deu tempo de ler, reler, anotar, pensar no que vocês estavam fazendo. Então, primeiro quero parabenizar vocês por isso, por essa ética que vocês tiveram com o trabalho de vocês. Parabenizar as escolas mesmo. Você titular 3 pessoas na pós-pandemia, não é para toda a escola não. É preciso ser uma escola que acredita que é possível fazer uma adaptação, mesmo diante dos maiores desafios, como foi a pandemia para todos nós. Então, parabenizo a escola, parabenizo a você. E vocês duas, o trabalho de vocês tem uma marca da orientadora também. Eu digo que nós, orientadores, somos cúmplices. É permeado de poesia, não é só essa não. E só pode ser por causa da Ismênia. Só pode ser que a Ismênia estimulou a expressão poética do trabalho de vocês. E isso facilita demais a leitura, facilita a gente se empolgar com a leitura. Então, essa seria a minha abertura para colocar agora, especialmente sobre o trabalho. Vocês foram de uma ousadia, de uma coragem sem tamanho. Porque todos os facilitadores que estão aqui sabem o tanto que é difícil a gente trabalhar com adolescente. Mais difícil que com criança. Porque com criança são os pais que levam, eles não têm tanta autonomia. O adolescente já quer ter mais autonomia, então dificulta. E vocês pegaram um grupo de adolescentes com transtornos mentais. Uma história de vida, uma infância dolorosa. Então, essa ousadia de vocês foi de um tamanho que eu ficava impressionada a cada frase que eu lia. Porque não é todo mundo que tem essa coragem. Outra coisa, o trabalho de dupla. Todos nós fomos testemunha aqui da integração das duas. Até na apresentação, o trabalho de dupla é fundamental. Não só para um grupo desse, especificamente desse, mas para qualquer grupo de biodança. Quem está fazendo um estágio supervisionado, trabalhar em grupo é outra coisa. Preparar a sessão em dupla, refletir, enquanto um dá as consignas, o outro observa como vocês fizeram aqui. Então, tudo isso é muito importante nesse sentido, certo? Então, eu quero parabenizar profundamente essa dedicação que vocês tiveram com esse grupo. Nós temos um princípio na biodança, para as pessoas que são novas em biodança, que se chama o princípio da progressividade. Vocês respeitaram esse princípio da hora que entrava ao final. Integrar os profissionais é outro ato de coragem. Porque os profissionais, eles têm cada um a sua proposta pedagógica, a sua proposta terapêutica, não é? Então, entrar numa outra proposta, eu acredito que foi a primeira vez que eles devem ter feito um trabalho conjunto. Então, isso é de uma grandeza sem tamanho. Vocês dão... Então, vocês colocaram que não trabalharam com a família por causa da pandemia, né? Mas era a intenção, teria sido bem interessante também. Mas a pandemia não permitiu que vocês fizessem a complementação com a família.
mas só em ter feito com os profissionais, que eu diria que vocês não fizeram um trabalho multidisciplinar, não. Vocês fizeram um trabalho, como propõe o Edgar Morin, interdisciplinar. Uma disciplina que interfere umas nas outras, não é? Então, são questões relevantes do trabalho de vocês que eu louvo aqui nesse momento. Mas, como todo pedagogo tem um porém, mais porém com tudo, é o seguinte, cada paginazinha que está virada aqui é uma observação. Cada página dessa que está virada é uma observação que eu fiz para vocês reconsiderarem algumas questões e também as que eu destacava. Por exemplo, uma coisa que eu acho importante é vocês fazerem a diferença entre experiência e vivência. Nós trabalhamos com vivência. A biodança, ela trabalha com vivência. Qual a diferença entre vivência, experiência, dinâmica, oficina? Eu acho que é bom ficar claro no trabalho isso. Eu fiz algumas interrogações na hora que eu achava que não era experiência que devia estar ali. Que devia estar ali era a palavra vivência. Porque é com isso que nós trabalhamos, né? Então, outra diferença que eu acho também, vocês citaram agora na apresentação a Maria Lúcia, mas a fundamentação teórica que vocês deram ao trabalho foi fundamental. Citaram inúmeras vezes o Rolando, inúmeras vezes o César, inúmeras vezes o Sancler, inúmeras vezes a mim também. Então, citaram vários facilitadores que deram contribuições e o trabalho ficou muito rico por causa disso também, né? Então, cada passo que vocês davam, vocês traziam uma fundamentação teórica de um teórico nosso, além do Augusto Boal, que era também chave no trabalho de vocês, mais de outros teóricos que vocês trouxeram, teóricos da biodança, né, que é importante. Então, essa seria, eu também, além de botar as páginas aqui, eu escrevi o que era que eu achava que vocês poderiam considerar. Por exemplo, nós estamos entrando agora nos CAPs, nos PICs. Então, esse trabalho aqui é de uma riqueza para esse momento que nós estamos indo. Cadê o Cleidson? Saiu, né? Sim, o Cleidson. O Cleidson é o pai desse negócio. Foi ele que abriu os caminhos para a gente trabalhar com as PICs. Então, isso deu uma importância à biodança na área da saúde fundamental. E vocês estão trazendo aqui um lado que dificilmente outras pessoas vão ter coragem de fazer, que é trabalhar com adolescente. Eu trabalhei com adolescente com déficit intelectual, que é diferente, é um estado de ser. Aí não. Aí a complicação é maior. Você já pensou, você propõe um exercício e via a temática suicídio? Abala qualquer pessoa. Qualquer pessoa se sente ali abalada e vocês não se abalaram. Vocês ressignificaram aquela problemática que eles traziam e que vivem. E que não é fantasia. Eles vivem de fato, né? Então, eu queria destacar essas questões. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Além disso, eu senti falta de uma pessoa aqui, de uma facilitadora, da Cecília Luz. A Cecília Luz é experiente, é a pessoa que deu a maior contribuição para o trabalho com adolescentes. Então, eu acho que para enriquecer mais o trabalho de vocês poderiam pesquisar um pouco a Cecília Luz, inclusive com músicas específicas que ela tem, né? Então, muitas pessoas, provavelmente aqui deve ter gente que fez curso com ela, que é importante, que é a nossa referência de trabalho com adolescentes. Deixa eu ver o que é mais. Sim, vocês falam em arte-terapia. Arte-terapia tem a ver com esse contexto. Mas o César propôs uma ideia de arte-identidade. Porque o nosso trabalho fundamental na biodança é fortalecimento da identidade, né? Que era isso que vocês trabalhavam. Então, dá um toquezinho também nesse sentido. Tem um momento que vocês fazem uma citação como se fosse de biodança, mas não é. É de educação biocêntrica. Quando vocês citam o Edgar Morin, quando cito o Paulo Freire, o Rolando Toro, nesse contexto que vocês colocaram aqui, como sendo da biodança, não é, porque é possível que eu não saiba, né? Então, nesse sentido, era bom fazer essa diferença.
dar uma nota de roda para ele. O que é isso? O que é educação biocêntrica e o que é a biodança? Não é? Porque são dois viés importantes do princípio biocêntrico, mas tem metodologia diferente. E tem o tripé de teóricos diferente da biodança. A biodança é puro Rolando Touro. É puro Rolando Touro. A contribuição que nós fomos dando foi depois, minimamente. Mas a educação biocêntrica tem um tripé teórico, né, que foram esses três que vocês citaram. Então, para mim, ao ler o final, as considerações finais, eu fui tomada de uma emoção. Meu Deus, a vida toda eu sonhei com a biodança nesse espaço. A vida toda eu sonhei com a biodança que fosse além do salão que a gente convoca as pessoas. Que fosse lá, aonde as pessoas estão necessitando, que é a proposta das PICs agora. Vocês dão uma fundamentação sobre tudo isso que oferece hoje, nos CAPs, nas PICs, uma fundamentação teórica fundamental. Então, eu tive dificuldade de buscar o que dizer que tinha que consertar. Mas achei algumas coisinhas. Parabéns, querida. E é o seguinte, quando vocês me chamaram, eu disse, porque eu tenho um currículo enorme de facilitadores, outros daqui do Piauí mesmo, e aí eu me sinto muito agradecida com o convite, porque me senti realmente destacada quando vocês me convidaram para vir nesse espaço. Muito obrigada. Alô? Boa tarde, gente. Eu quero inicialmente concordar com muitas das palavras da Ruth, pela questão do tempo de entrega da monografia, que possibilitou a leitura com mais calma. Eu li 3 vezes mas não foi para criticar, não. É porque eu fiquei muito curioso com o trabalho, porque eu já trabalhei com adolescência em escola, grupo de adolescentes, que durou mais ou menos de 3 anos a 4 anos, um grupo de adolescentes em escola pública, né? E eu sei o quanto que é difícil trabalhar com adolescentes, né? Escolher música, preparar a vivência, na hora não dá certo. Tem uma testemunha ali, que é a Dani, que trabalhou junto comigo nesse grupo, ela fez a monografia dela, o relato desse grupo, né? Quanta dificuldade a gente tem. E eu parabenizo, porque o desafio de vocês foi muito maior do que o nosso, porque vocês estavam trabalhando com crianças, com jovens, né? Numa situação muito especial. E isso comprova da importância de nós levarmos a biodança, já está nas PICs, né? E levar de fato. E essa experiência é muito importante para a construção de dar subsídio para que outros facilitadores que vão trabalhar, especialmente com esse grupo de jovens, né, com esse tipo de especificidade, com a experiência de vocês, né? Foi interessantíssimo, né? Eu fiz aqui algumas questões, né? Não para avaliar vocês, foi mais questões de curiosidade com relação aos desafios que vocês encontraram, como vocês solucionaram, né? Algumas questões que eu levantei aqui vocês já responderam, que eu não vou entrar nessas questões, né? A questão dos teóricos que dão um embasamento, né? Foi muito bem fundamentada, muito interessante a fundamentação de vocês. Eu percebi que a monografia tinha 2 objetivos diferentes, né? Depois vocês tiram aquele objetivo, está bem no comecinho, quando vocês fazem um relato existencial, né? Só para deixar mais bem claro que o objetivo de vocês falaram aqui, ele se repete novamente em outros momentos da monografia. Talvez foi uma empolgação de falar sobre a experiência, mas não compromete nada o trabalho, né? Não se preocupe com isso, né? Aí eu percebi que foram 8 sessões, né? Vocês tinham vontade de fazer. Com eles e... com os profissionais, né? A gente ia fazendo Mais, né? Já estava pronto. Aí a pandemia veio e atrapalhou, e eu percebi que a pandemia interferiu no trabalho, que vocês com certeza iriam colher mais frutos
se não tivesse a pandemia, vocês tivessem feito a quantidade de vivências que estavam programadas, né? E com certeza alguma dificuldade, alguns entraves que vocês encontraram nas sessões, vocês iriam aos poucos resolvendo, como por exemplo a questão das músicas. Que tipo de música nós colocamos para adolescentes? Eles nem sempre gostam das músicas do catálogo, das músicas que nós escolhemos. Eu tinha como estratégia fazer o seguinte, eu perguntava para os adolescentes as músicas que eles gostavam, né? E eu fazia um levantamento e anotava. E eu, em cada sessão, eu colocava 2 músicas dele para experimentar e dava uma ativada legal da vivência, provocava o interesse dos adolescentes, né? Aí vocês podem responder, a gente pode dialogar agora, não tem problema. Legal. Vocês sentiram alguma diferença com relação à letra das músicas, o conteúdo semântico das músicas, quando vocês provocavam alguma reação diferenciada? Por exemplo, músicas com letra em português, as músicas clássicas, né? Vocês perceberam alguma diferença? Vocês podem... Nós tivemos o cuidado, inclusive, de traduzir as músicas que a gente usava em inglês. Sim. Pra gente, porque lá tinha um adolescente, a gente chamava ele grandão, porque ele era bem grande, mas ele era um menino muito inteligente. E aí a gente tinha medo da gente botar uma letra que é aquele que disse, eu quero me suicidar. E a gente tinha medo da letra de ter alguma coisa negativa. Sim. A gente traduzia pra gente evitar qualquer tipo. Sim. Então acho que aí dá... Respondido, né? E assim, tia, quero reggae. Tia, bota um reggae. Aí a gente botou um Bob Marley que estava encantado. Mas assim, no geral, que é isso que a sua pergunta, ela também entra nessa parte do movimento e do resultado dessa música. Eles vão, e a Isabel Érica fala isso no depoimento, que eles, a princípio não é a música de TikTok, então há um estranhamento, mas depois, isso é a fala da Isabel Érica, depois eles vão se acostumando e vão gostando. Vocês fizeram algum levantamento de música dos adolescentes? Fizemos, não deu tempo a gente fazer um trabalho mais aprofundado por conta do tempo mesmo da pandemia. Tem uma coisa que eu acho que vocês poderiam ter trabalhado mais, que era mais a fala dos adolescentes. Eu senti falta de vocês colocarem na monografia, no trabalho, a fala dos adolescentes sobre a questão existencial, né? Vocês pegaram depoimento dos profissionais, fizeram a observação direta, né, fenomenológica dos adolescentes, né? Mas aí eu senti falta de vocês de colocar a fala dos adolescentes para perceber claro, foi um intervalo muito pequeno. Mas é porque nós não citamos no trabalho. Mas, por exemplo, no dia que a gente trabalhou a apresentação deles, eles dizendo um nome, então tinha um que disse, eu não tenho nome. A gente não quis colocar isso no trabalho. E aí, não tem nome? Que é isso? Todo mundo tem nome. Aí, depois ele disse, o meu nome é o nome do meu pai. Eu não sou filho dele. Sim. Então, isso a gente achou muito pesado para colocar, né? E, inicialmente, teve o caso daquela menina de 16 anos, ela chegava e ela ficava de trás da porta. Ela ficava encostada, ela não queria nem participar do grupo. Mas, nessa sessão que a gente colocou a banda, ela era plateia e ela estava lá do outro lado tocando e no final ela falou, hoje eu completei 16 anos, já vou para a escola aprender a ler e escrever. Então, eu não sei se a gente colocou no trabalho isso, mas... Cheguei a ver, não. Então, aí se vocês tivessem mais tempo, né, com certeza... Colocaria, porque é interessante que destacado, a gente... né? Como é que o trabalho de vocês interferiu existencialmente na vida de cada adolescente com as suas especificidades, né? Seria interessante, mas a pandemia veio e atrapalhou tudo, né? E por fim, para não estender muito,
As sugestões que vocês deram ali no final foram muito interessantes. É o caminho que nós temos que seguir para inserir a biodança nos diversos contextos, né? Nós já estamos no caminho que já está na PIC, nós estamos no caminho, né? Agora eu creio que vocês poderiam colocar algumas sugestões a nível de, por exemplo, quando eu li o trabalho, eu estava interessado em ver como é que vocês lidaram com alguns desafios com os adolescentes. Quando elas chegarem lá nas considerações, elas vão apresentar alguns aspectos metodológicos, existenciais para o trabalho com a biodança adolescente. Porque o que eu percebi, as sugestões estão muito mais no campo institucional, no campo de participação de atividades, né? Quando vocês forem reescrever o trabalho para publicar, né? Não é isso que vocês vão fazer? Vão sim. Aí vocês podem trazer essa impressão que vocês tiveram nas considerações finais para a contribuição existencial dos adolescentes. Porque o que interessa muito para a gente que trabalha com adolescentes e com adultos é como a biodança interfere ou contribui com a ressignificação existencial. Ou, melhor dizendo, como é que a biodança contribui para que os jovens, os adolescentes, comecem a fortalecer cada vez mais a identidade e numa perspectiva existencial, né, no sentido da vida. Porque muitos adolescentes, especialmente esses que vocês trabalharam, existencialmente têm muitos problemas, né? Os comuns, os ditos comuns, nós temos várias dificuldades, né? Por exemplo, na escola que eu trabalho ainda, não trabalho mais com biodança, nós tínhamos no grupo de jovens com pensamento suicida, né? E hoje está muito grande o suicídio de alunos nas escolas. Diariamente eu trabalho com essa questão do suicídio na escola, né? É muito forte. E a biodança é importantíssima para contribuir nessa ressignificação existencial e muitas das vezes até na construção de um sentido existencial dos adolescentes, que muitos não têm nenhum lenitivo, não têm nenhuma perspectiva. É importantíssimo. Se vocês puderem, na hora que forem fazer a revisão para a publicação, vocês vão publicar, né? Sim. Bom, sim. Queremos aí vocês patrocinadores. Coloquem nas considerações finais o que é que vocês perceberam com relação a essas considerações finais, com relação a esse crescimento dos jovens, essa contribuição para o significado existencial da vida deles, tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. E isso que você falou, só para ilustrar o que você está falando, o grupo de profissionais queria que a gente continuasse lá infinitamente, indefinidamente. Continua com a gente. Gente, precisa ir para a grade do cara. A gente não pode fazer esse trabalho a vida inteira sem que se institucionalize as PICs, né? A biodança como PICs. Eu pedi licença para voltar, dar uma palavrinha aqui. Eu dando uma olhada nas anotações que eu fiz, tem uma coisa importante. O Rolando tinha uma preocupação muito grande de se misturar a biodança com outras abordagens. Tinha essa preocupação. Vocês fazem uma distinção clara, que não é uma mistura, é uma interação. Interação é diferente de mistura. Então, quando vocês pegam a proposta do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, e colocam junto com a biodança, é uma abordagem afim. Então, ela não é uma mistura. Vocês estão integrando duas abordagens que se casam. Então, isso é importantíssimo destacar, inclusive no trabalho de vocês, para não criar essa ideia de que qualquer coisa a gente vai juntando. Não pode juntar qualquer coisa, mas pode juntar aquilo que tem afinidades. E vocês fizeram isso brilhantemente. Obrigada. E realmente, fala. Eu vou começar por onde a Ruth falou nesse exato momento, porque isso foi uma das nossas preocupações, minha especialmente, em fazer a diferença e em colocar, a proposta é biodança, mas com essa com essa distinção, e
e essa outra proposta que venha contribuir para o desenvolvimento daquelas crianças. Porque a proposta não é misturar, como você disse, o que se pode buscar para ter efeitos positivos na vida do outro. A gente quer realmente que a coisa seja apenas biodança. Mas muitas vezes, em um processo, é necessário você recorrer a outras abordagens para despertar aquilo que está sendo difícil despertar apenas com biodança. No caso usado pelas meninas, alguma dificuldade de movimento, porque não existe mais diretividade, né? Mais diretivo o exercício, fica mais fácil você responder objetivamente a uma questão, a uma pergunta, né? Algum jogo, alguma brincadeira, alguma coisa lúdica. Enquanto que volta a dança e vamos caminhar, né? Aí começa a caminhar e começa assim, a achar que está faltando, digamos, algum objetivo, né? Porque nem sempre você vai ter assim, eu estou caminhando a minha existência, ou eu estou caminhando para fortalecer a minha identidade. Às vezes não se sente isso imediatamente, sobretudo criança e adolescente. E eu digo isso porque eu também trabalhei com criança. Eu trabalhei 3 anos e meio com criança da periferia. E comecei com biodança e depois fui misturando, nesse sentido. Deixei de ter um projeto de biodança para ter um projeto de desenvolvimento. Eu diria que era de educação biocêntrica. Se eu fosse, mas era um trabalho lá de 90, dos anos 90 ainda, não estava bem sistematizada a educação biocêntrica. E foi isso, o trabalho teve que, além de exercício de biodança, tinha teatro, eles mesmos faziam teatro, tinha argila, tinha leitura de texto, histórias, contação de história. Porque qual é o objetivo, gente? O objetivo é a promoção do ser, né? O despertar da criatividade, o despertar da afetividade, e você vai experimentando. Então, eu acho que foi muito bem. O casamento, falando também de casamento, o casamento foi bom nesse sentido, com separação de bens. Né? E eu quero aqui dizer assim, que o olhar do orientador é diferente do olhar de quem lê depois o texto. Porque o meu olhar especificamente é do processo, de acompanhar o processo de construção e desconstrução e reconstrução a cada reunião que se tinha. E nas nossas reuniões, por conta também da pandemia, online. Muitas vezes, escrever e reescrever, e rediscutir, e rever, e acrescentar e buscar outros fundamentos. Então, foi um crescimento assim notável dentro desse procedimento de construção e reconstrução e de reflexão. Tanto é que às vezes eu disse assim, é importante dizer também o que se aprende num processo desse. O que se está ensinando, o que se está aprendendo. Né? E o mais a dizer é que eu fico muito feliz de ter mais 2 facilitadoras aqui no Piauí, mais 3, né? Eu, o Antônio Luiz, e que eu sinto, tanto na Gorete como na Norma, um comprometimento com esse processo, que vai dar continuidade, não somente dentro dessa linha de ação, que elas já desenvolveram experiência, e nesse sentido a gente pode falar experiência mesmo, de ter biodança como uma possibilidade de estar transformando o mundo a partir da vivência, porque dentro de tudo isso, acima de tudo isso, e dentro, mais profundamente de tudo isso, dentro de uma missão de amor. Porque o que nos move como facilitadores é o amor. Não amor especificamente apenas a uma pessoa, mas o amor à humanidade e, sobretudo, o amor àquelas pessoas mais vulneráveis, que são massacradas na vida
e que merecem a oportunidade de experimentarem, vivenciarem um momento que possa tocar o coração e se descobrir como um ser capaz e um ser de valor. Parabéns, meninas. Obrigada. Eu tenho um agradecimento. A gente vai agradecer. Agradecimentos a Deus por ter permitido a existência de nossas centelhas divinas com tão sublime singularidade em toda a nossa corporeidade. Aos nossos familiares que nos apoiaram, em especial nossos pais, por ter gerado nossas sementes, nutrido e acompanhado nosso crescimento e desenvolvimento em todos os sentidos, a ponto de identificarmos a importância de buscar o sentido da vida em sua plenitude. A Rolando Toro, que em sua profunda sensibilidade autopoética criou e difundiu o sistema Rolando Toro de biodança como inspiração para a vivência do amor primordial entre os seres humanos. A nossa mestra Ismênia Reis, didata e diretora da Escola de Biodança Sistema Rolando Toro, meio norte do Brasil. Professora Ismênia Reis, que nos facilitou para dar pequenos e grandes passos rumo à nossa mudança existencial. Como parceira, sempre carinhosa e cuidadosa, nos acolheu em todos os momentos, confiando plenamente em nossos potenciais criativos, de dançar a vida em meio a tantas adversidades, com os adolescentes em tratamento de saúde do CAPS II. Aos facilitadores e facilitadoras das maratonas de formação em biodança, que a cada encontro saciaram nossa sede de aprender, alimentando nossa esperança de poder facilitar a dança da vida. Aos principais atores deste projeto de biodança, os adolescentes do CAPS II, pessoas essenciais por corresponderem seu tempo à proposta pedagógica diante de tantas emoções e sentimentos compartilhados em confiança. A equipe multidisciplinar de profissionais do CAPS II, em especial a assistente social Isabel Érica, que fez o convite para a realização dessa experiência grandiosa. Obrigada.